Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do RPG Planet, eu sou a Lina. Eu sou o Cello e hoje vamos continuar com a série Monstros de D&D. E o monstro vencedor que surgiu da série B pra série A e logo ganhou o episódio foi o Orc, Que Cello. nunca deveria ter ido pra série B, né? Nunca deveria, isso é um fato. Então, justiça foi feita e quem foi rebaixado, infelizmente, sobe a música triste. Com apenas 7% dos votos, foi o Troglodita. Troglodita. Muito bem, Lina. Agora, antes da gente começar a falar de orcs, eu queria só lembrar o pessoal de casa que nós temos um fórum, o rpgplanet.com.br, que tem uma sessão inteira para você tirar dúvidas de regras de D&D quinta edição e também de outros sistemas e cenários de RPG. Exatamente. Nós temos nosso amigo Davi, que ajuda bastante a gente com regras por lá. E também muitas pessoas novas, né? Que estão ajudando a gente. Nossa, que estão dando respostas incríveis. Então, muito obrigada a você aí que está ajudando a gente no fórum. E se você também quiser uma mesa... Isso. Você pode encontrar lá, né? De repente, nessa quarentena, você perdeu o seu grupo de jogadores presenciais, está procurando uma mesa para jogar aí no Roll20 ou no Discord. Lá tem, então, uma sessão especial para quem está procurando aí uma mesa para jogar RPG. Então vamos para o que interessa agora. Vamos falar a respeito dos orcs. Tem orcs em quase tudo que é fantasia hoje em dia, seja games... romances, né? Que mais? Jogos de tabuleiro. Jogos eletrônicos. Jogos eletrônicos. Então tem o Warcraft com os orcs deles, que são uma versão muito legal dos orcs, que são orcs mais protagonistas da história, não só vilões, né? Que você chega matando lá com o seu grupo. Não, eles têm uma cultura, uma espiritualidade, uma coisa muito legal. Tem os orcs de Warhammer. De Warhammer, né? Que é um jogo de estratégia. Skyrim, né? Em Elder Scrolls tem orcs. Tem orc em tudo que é canto hoje, a gente quer entender de onde eles vieram. Exato. E a gente vai focar no orc de D&D, né? Exatamente. E pra gente começar a falar nesse orc de Dungeons and Dragons, a gente primeiro precisa falar do orc na mitologia, né? E quem que foi que trouxe à tona o orc para nossa cultura pop? Que foi o Tolkien. A gente não vai deixar de falar aqui de Senhor dos Anéis para vocês também. A origem da palavra orc, né, ela é muito debatida, porque tem diversas versões diferentes, de onde surgiu e tudo mais, então é um pouco difícil você apontar o dedo para um único lugar. Mas o que é meio consenso assim, é que é uma palavra do inglês antigo, anglo-saxão, que em sua parte teve origem provavelmente numa palavra latim orcus. A palavra orcus é o nome dado a uma entidade maléfica lá da cultura etrusca, que é tipo como se fosse Hades. Exatamente um paralelo a Hades, né? Um senhor do submundo, do lugar sombrio e tal. Essa palavra orcus também inspirou a criação do príncipe demônio Orcus de D&D, né? Que é o senhor dos mortos-vivos e tudo mais. Orc, então, provavelmente foi puxado de Orcus, né? E quando chegou lá na cultura anglo-saxã, no poema épico Beowulf, eles fazem uma referência a orc quando eles estão falando de Grendel, aquele monstro que aparece no romance. Aquele espírito maligno, né? Ele é retratado como Orcneas. Então, alguém, né, muito famoso aí que vocês conhecem, tal do J.R.R. Tolkien, gostava muito dessa obra, né? Gostava muito de Beowulf, gostava muito Era de estudioso estudar. de línguas, né? E ele achou muito sonora, muito bonita a palavra orc para representar o exército do mal ali, o exército de Mordor. Exato, de humanoides malignos. Os humanoides malignos do mundo dele, né? E esses documentos meio que datam do ano 1000. Então, para vocês terem uma ideia como é antiga medieval, a origem da palavra, né? E o Tolkien, né, quando ele começou a escrever lá o Hobbit, né, ele se inspirou e ele começou na história de um livro infantil chamado A Princesa e os Goblins, né? E nesse livro infantil é que ele pegou as características do que ele achou interessante, né, dos orcs na história dele. Depois teve
uma mudança, né? Meio que os goblins meio que fazem parte da mesma raça que os orcs, né? Isso no mundo do Tolkien. Né? Na Terra-média. Exato, porque teve um vão aí, né? Entre ele escrever o Hobbit e o Senhor dos Anéis, a trilogia. Vários anos muito grande. Passaram. E aí ele depois fez uma adaptação, né? Essa inspiração dele deu aquela característica dos goblins que aparecem no Hobbit, depois se tornariam os orcs, de ser aquelas criaturas pequenininhas, meio covardes, maldosas, traiçoeiras que ficam nas sombras arquitetando pequenas maldades e tudo mais, que tem medo da luz, não conseguem andar na luz do dia. Então essa característica desse conto infantil aí que ele pegou, e você vê muito isso no Hobbit, mas no Senhor dos Anéis você vê mais os orcs militares também andando de dia, os Uruk-hai, por aí vai. E aí o Tolkien, né, quando ele estava escrevendo o Senhor dos Anéis, né, ele acabou não definindo muito bem a questão da origem dos orcs, né, nesses livros que ele lançou em vida, né. E aí depois nos Contos Inacabados e no Silmarillion, né, tem algumas citações, tem essas origens diferentes aí dos orcs, né, que são explicadas muito bem num vídeo que a gente achou aqui no YouTube, que a gente vai indicar para vocês, que é do Kaique Isoton. Então, se vocês quiserem ver esses detalhes da origem dos orcs em Senhor dos Anéis, dá uma olhadinha nesse vídeo que é bem legal. Resumindo, foi tudo culpa do Melkor. Não importa qual que é a origem. Melkor ou Morgoth. Não importa a origem e dá a porcaria toda. A versão que aparece no filme é a que eu mais gosto. Tem algumas versões que aparecem nos filmes, tem os Uruk-hai saindo da lama. Da lama. Que é uma versão, mas a que eu gosto que eles falam que eles já foram elfos um dia. Alguém fala isso no filme. Você sabe de onde vieram os... Acho que é o próprio Saruman que fala. Você sabe de onde vieram os orcs? Eles já foram elfos um dia, não sei o quê. Isso eu acho mais da hora. E tem essa dos humanos, porque tem uma questão toda de tempo também, de luta, de elfo com orc e humano, enfim. É um rolo todo. Se você quiser, dá uma assistidinha lá no vídeo do Kaique Isoton, que ele explica direitinho pra vocês. Bom, e lá pela década de 60, começaram essas histórias do Tolkien, né? Fantasia medieval, alta fantasia e tal, voltou meio que à moda por um período ali. Era lido nas universidades, era muito debatido, né, no meio acadêmico e tudo mais. E isso permeou a cultura da época. E isso pegou em cheio justamente o Gary Gygax, que é um dos criadores de Dungeons & Dragons ao lado do Dave Arneson, que na época estava escrevendo um jogo, o Chainmail, que era um jogo de estratégia, um wargame, era um jogo de combate de miniaturas. Isso numa época que RPG nem existia ainda. E quando ele estava lá desenvolvendo esse jogo de estratégia, o que aconteceu? Ele resolveu fazer um apêndice de fantasia, porque ele queria adicionar, né, além de guerra entre exércitos humanos, elementos de fantasia. Queria colocar elfos, anões, dragões e orcs também. Orcs entraram nessa também. E aí, gente, ele tava tão inspirado pelo Tolkien, o Gary Gygax, que ele criou tribos de orcs, né? Que lutavam entre si, que era uma loucura, um caos total ali. Só que essas tribos, ele colocou nomes que referenciavam diretamente a obra do Tolkien, né? Então tinham os orcs de Mordor, os orcs de Isengard, né? E isso provavelmente deu problema pra eles. No futuro, ele acaba mudando isso. Um dia a gente vai fazer um episódio sobre a origem de D&D pra contar essa história melhor. Mas basicamente, o RPG que a gente conhece hoje, o Dungeons & Dragons, né? Ele nasceu pegando as regras desse jogo de tabuleiro, né? O Chainmail, esse wargame, na verdade. Pegou as regras desse jogo, transportou para esse novo modelo em que cada um jogava com um único personagem e não aquele combate de tropas como era, né, os jogos da época. Isso deu origem ali ao RPG, e como ele pegou essas regras do Chainmail, ele também pegou as estatísticas dos monstros e tudo mais. E nessa vieram os orcs, os dragões e tudo mais. Então, os orcs estão desde o começo da primeira encarnação de Dungeons & Dragons lá em 1974. Primeiro conceito, né? Exatamente, quando era tudo feito em caixa de madeira ainda, já tinham orcs lá, mas os orcs naquela época, eles tinham descrições mínimas, assim, e era, de novo, completamente chupinhado da obra de Tolkien, né? Então, não tinha como durar muito tempo aquilo, eles foram obrigados a criar um orc próprio deles de Dungeons & Dragons. Aí, o que aconteceu, gente? D&D começou a evoluir, né? Veio o AD&D,
né? E com o AD&D veio o Livro dos Monstros. Ah, o lendário Livro dos Monstros. Em 1977. E aí, lá nesse Livro dos Monstros, né? Os orcs, eles reaparecem, só que agora com novas tribos. E pela primeira vez com uma imagem ilustrando como eles são, com mais descrição física sobre como eles são, porque antes não tinha nem isso, né? Exato, aí vocês vão ver, a gente vai colocar aí a imagem pra vocês, eles com aquele focinho de porco, tinha a né? cabeça de porco inteira. Era a cabeça de porco, era um humanoide com cabeça de porco, talvez praticamente. Essa ilustração já era pra se diferenciar do orc de Tolkien, já era um primeiro movimento ali pra falar, não, o nosso orc é diferente, né? Exatamente. E aí também eu acho que foi bacana porque eles conseguiram começar a criar histórias novas, né, em volta dos orcs. Então, como eu disse, que eles mudaram as tribos, né? Então agora você tem os orcs Runavil. Runavil, a tribo Runavil. Tem a cabeça, o que é? Cabeça sangrenta. Cabeça sangrenta. Lua da morte. Osso quebrado também. Olho podre, olho do mal. Mão leprosa. Olho podre. Mão sangrenta. Lâmina pingã. Não, cabeça sangrenta. Mão sangrenta eu acreditei, porque os nomes é tudo assim. Mão leprosa? Mão leprosa tem também. Então eram todos esses nomes aí de tribos Chiques. de orcs muito interessantes. E a ideia é que essas tribos, de novo, orcs que se odeiam, essas tribos entravam em guerra constante, eles eram caóticos, eram saqueadores que viviam pra violência e tudo mais, e não tinha, fora isso, não tinha mais muita informação não, a não ser o meio orc que foi apresentado ali, né? Exatamente, então começou, né, o conceito das raças misturadas, né, e aí você tinha o meio orc, que era, os orcs eles conseguiam cruzar com goblins, com hobgoblins, né, e com ogres, humanos também. E com humanos, né? E aí, nesses casos, né, de humanos, hobgoblins e goblins, o meio orc que nasce, ele dá preferência pra tribo orc. Ele dá preferência a viver com a tribo orc do que viver com a sua outra raça de origem. E às vezes ele até tem papel de destaque dentro da tribo, porque ele tem características de outra raça que às vezes dão uma vantagem genética ali pra ele. Exato. Bom, e posteriormente o meio orc se tornou até uma raça jogável, uma das raças que duram até hoje, estão aí na 5ª edição também. Não sei se é uma das mais populares, mas pelo menos é a que o meu irmão mais gosta. Ele sempre fazia o meio orc bárbaro. E o meio ogre que a gente citou agora há pouco é o único que prefere ser ogre do que orc. Tá? Só para ficar claro para vocês. Em 1980 foi lançado um livro que expandiu um pouco mais a cultura dos orcs, que foi o Deities and Demigods, que era um livro que trazia panteões de deuses de várias culturas diferentes, tanto culturas do nosso planeta Terra mesmo, temos cultura... Deuses gregos, romanos e deuses egípcios, fantásticos. E também trouxe panteões de deuses fantásticos, incluindo das raças não humanas de D&D. Então tinham deuses dos anões, né? Foi apresentado o Moradin, foi apresentado o deus dos elfos, né? O Corellon, e também nesse livro foi a estreia de Grunch, o deus dos orcs. A fisionomia dele, né? Como se fosse um orc enorme, bombado, né? Com um olho no meio da testa, assim, tipo um ciclope, feião, né? Ciclopão, assim. E ele era conhecido, né? Ele só era citado pelos xamãs orcs. Olha só, daqui a pouco a gente vai falar sobre os xamãs orcs, né? Como aquele que nunca dorme ou aquele que observa, né? Mas esse Grunch de um olho só no meio da testa e essa imagem foi mudando com o passar dos anos. Depois eles trocaram a imagem dele para um orc que tem um olho e o outro tem tipo um tapa-olho, assim. Exato. Que é mais legal, eu acho. Exato. Ficou uma versão mais massa. Porque eu acho que essa primeira referência do Grunch com esse olho no meio era muito um saudosismo com relação ao Sauron. Ao Sauron, também acho. Ao símbolo do Sauron, que é aquele olho, né? Tanto que a frase é aquele que nunca dorme, aquele que não pisca, aquele que observa, e o símbolo dele era um olho também que não pisca, não sei o que lá. Exato. E isso quer dizer que o Grunch tá sempre julgando os orcs para ver quais são dignos de lutar com ele na pós-vida e quais não são, né? O que eles acreditam é que no pós-vida dos orcs tem um grande campo de batalha aguardando eles no inferno, onde orcs espirituais, né, os espíritos dos orcs, continuam lutando, só que contra os espíritos dos goblins. Contra Maglubiet. Obrigado. Exatamente. Então tá uma briga lá no inferno entre o Grunch e o Maglubiet,
Então, goblins contra orcs, e é uma luta que não acaba nunca, porque você mata o espírito do goblinzinho lá, no dia seguinte o mesmo espírito tá lá de novo. Ele se reforma, né? Volta, regenera, é a mesma coisa com os orcs. Então fica esse impasse aí na pós-vida. É o dia da marmota dos orcs com os goblins. E é por isso que os orcs se reproduzem com tudo que vê pela frente. Que eles querem aumentar o número de orcs para que morra mais orcs mesmo, para que tenha mais orcs na pós-vida, para esses orcs finalmente ganharem essa batalha espiritual contra os goblins. É uma loucura. E nesse mesmo livro, eles explicam como que um orc se transforma em um orc xamã, né? Que é um orc aquele poderosão lá, que é capaz de soltar magia e tudo mais, né? E esse orc, ele precisa fazer sacrifícios para Grunch, né? Entre esses sacrifícios, né, nesse ritual, ele precisa levar sangue, principalmente sangue élfico. E também no final desse ritual ele arranca, né, o seu olho esquerdo para ficar com um olho só, né, e ficar a imagem do seu deus e ganhar os poderes de Grunch. Sinistro. E até hoje, na 5ª edição de D&D, tem esse orc aí, xamã, que é o orc olho de Grunch. Que não é aquele xamã fraquinho, não. Não, é porradeiro. Ele é um guerreirão que ele, né, tem, além da força de guerreiro dele, tem os poderes de Grunch, os poderes divinos de Grunch. E em 1982, em uma Dragon Magazine número 62, tem um artigo chamado The Gods of the Orcs, que é muito bacana, porque ali eles começam a apresentar mais deuses dos orcs e mais detalhes com relação à história deles, né? E aí você começa a entender por que o orc, né? Por que os orcs, eles são tão ferozes, né? Eles têm tanta raiva dentro deles, eles são tão traiçoeiros também, né? Você não pode confiar muito num orc. Isso tem a ver principalmente com o lugar onde eles se desenvolveram, que sempre era um lugar inóspito, um deserto, um canyon sem vida em algum lugar, ou um pântano fétido. Eles sempre estão, né, em lugares com pouca vida e eles são obrigados ali a sobreviverem através da lei do mais forte. E aí, o que acontece, né? Dentro das rodas, né, os xamãs geralmente são os que contam as histórias da origem dos orcs, né? E faz com que eles fiquem ainda com mais raiva das outras raças, né? Tudo por causa dessa história da criação. Quando o mundo ainda estava sendo criado, os deuses começaram a sortear ou decidir quem ficaria com cada pedacinho de terra. Aí o deus dos humanos se deu benzaço, né? Os deuses humanos conseguiram fazer com que os humanos pudessem se adaptar a qualquer ambiente. Tanto que você tem humanos no gelo, humanos no deserto, humanos nas florestas, nas planícies, nas montanhas. Os humanos vão para todos os lugares. Para onde eles quiserem ir, né? Basicamente. Tem essa mamata aí. Aí o deus dos anões reservou para a espécie anã as montanhas. O deus dos elfos pegou as florestas. O deus dos gnomos pegou as colinas rochosas. O deus dos halflings pegou os campos verdes e as colinas suaves e tudo mais. E aí, depois que decidiram tudo isso, sobrou nada para os orcs, né? Sobrou o bagaço da laranja. Então, quando os orcs falam, ei, e a gente vai para onde? Os outros deuses, isso, lembrando, é contado do ponto de vista dos orcs, essa história, Exato. Né? Diz, então, esses orcs que os deuses se viraram para os deuses orcs rindo e debochando da cara deles, falando, não sobrou nada pra você, seu caolho imundo, sai daqui. Deram risada, apontaram o dedo na cara dele, praticaram bullying celestial contra os orcs. E aí o Grunch, gente, até me arrepia essa história. Me arrepia, porque ele pegou a lança dele assim, ó, olhou pro plano material assim, e fincava a lança dele nos territórios. Aqui, pum, no meio da floresta. E na hora que ele bateu a lança, assim, no meio daquela floresta, toda verdinha, toda linda, virou tipo uma floresta morta, de árvores mortas. Aqui, na montanha, a mesma coisa. Nas colinas, a mesma coisa. Ele foi marcando, assim, em todo canto do mundo, com a lança dele, assim, e amaldiçoando. E aí ele falou que a raça dele ia crescer em lugares inóspitos, com dificuldade, porque um dia a raça dele ia se tornar a mais forte de todas e ia dominar todo o plano material. Eles querem crescer em lugares horrorosos. Todo lugar que ele riscou com a lança dele foi corrompido, virou um lugar morto. Então,
você ainda tinha as florestas bonitinhas dos elfos, mas sempre tem aquele canto escuro, meio pantanoso da floresta, e é ali que iam brotar os orcs. E o plano do Grunch é a dominação total, mas é um plano meio mal arquitetado, porque o que acabou acontecendo é que essa violência toda dos orcs meio que se volta contra eles mesmos. Eles são tão competitivos, tão territorialistas, que é mais comum um orc invadir uma outra tribo orc do que eles se unirem nesse grande exército que o Grunch sonhava, né, que ia dominar o plano material. Até porque eles não têm uma cultura de construção, né, de cultivo, não. Onde eles estão, eles vão explorar ao máximo e destruir ao máximo até que todas as fontes de recursos seja esgotada e aí eles vão migrar para um outro lugar. E a Lina já adiantou que nesse artigo da Dragon Magazine, eles mostraram 5 outros deuses do panteão dos orcs. E esse artigo foi tão importante na época que esses 5 deuses dos orcs permanecem até hoje. Bom, e o primeiro deus que a gente vai falar, na realidade, é uma deusa, é a Lutic, que é a mulher de Grunch, né? E ela é a deusa, né, que representa as orquisas, né, as orques fêmeas, né? Ela é a deusa que representa a fertilidade e a cura. E, gente, ela é muito, muito forte. Então, assim, nenhum outro orc se atreve a tentar chegar perto dela, porque ela é capaz de, tipo, a garra dela, assim, é capaz de atravessar a rocha sólida. Ela é muito forte. Se não fosse por Lute, que os orcs tinham acabado já. Exato. Porque eles são tão pilhados pra entrar em guerra que não teria ninguém pra ajudar os feridos, não ia ter ninguém pra pensar na próxima geração de orcs. Ela também tem uma coisa muito interessante, que todos os adoradores dela costumam passar terra no corpo, né? Ela tem essa relação muito próxima com a terra em função da fertilidade, que a terra traz a fertilidade e que a terra também traz a cura, né? Então, os orcs que são devotos a ela costumam usar bastante terra no corpo. Os orcs que você vê que tem terra é de Lutic. E Lutic também gosta de cavernas, né? Não gosta de sair muito da caverna. É como se fosse uma ursa. E em seguida temos Yurtrus, a mão branca, que é o deus orc da morte, da pestilência e da doença. Ele é um orc todo nojentão, assim, todo deformado, né? O símbolo dele, a imagem dele. E ele normalmente é cultuado por uns orcs cultistas meio sombrios, meio ligados à morte. Eles usam uma luva branca feita de couro de suas vítimas, assim, toda embranquecida. E eles cuidam normalmente dos corpos, dos mortos, assim. E depois foi falado que eles são os que encaminham as almas para Grunch na pós-vida. Alguma coisa do tipo. Mas eles são mal vistos até pelos orcs. Os próprios orcs não gostam desses caras, não. Eles geralmente ficam mais isolados, né? E assim, os orcs não costumam ir muito na área deles, no acampamento, não. E eles também, quando, sei lá, tem uma peste, tem uma praga num acampamento orc, eles são os que fazem os sacrifícios para esse deus, o Yurtrus, para que a doença seja levada embora. Normalmente eles também aprendem a usar essas doenças contra os inimigos. Tem algumas tropas especializadas de devotos de Yurtrus que entram no meio do flanco dos inimigos e morrem por querer, só que quando eles morrem, eles espalham a doença, a pestilência pro exército inimigo. É bem sinistro. É sinistro, é muito sinistro. Bom, e agora a gente tem o Shargaz, né, que é o orc senhor da noite, né? É um deus que todos os seus devotos costumam viver no subterrâneo, na escuridão total. Assim, você não enxerga nada no lugar, entendeu? E geralmente, os orcs que cultuam Shargaz, né, são orcs que não são tão fortes assim, né? Que não seriam considerados bons em batalha, né? Que acabam indo pra esse lado, assim. Então, são orcs mais ardilosos, aprendem né? Outras assassinos, ladrões e tudo mais. E eles também são orcs que dão arrepios nos outros orcs. Sim, os outros orcs também não gostam dele. Porque eles usam métodos não honrados de batalha, né? Eles fazem assassinatos, envenenamentos e tudo mais, né? Exatamente. E eles também têm uns morcegões, assim, que são montarias deles, né? Que ajuda com que eles enxerguem no escuro e ataquem aquelas pessoas que estão invisíveis ou escondidas, assim. Então eles têm uma estratégia bem interessante, porque ele tem aquele senso, né? De senso sônico, né? Acho que isso aí é o famoso sonar. Sonar, então, mas isso aí veio só com o Volus Guide to Monsters. Na quinta edição eles
deram um update nos servos de Shargaz, deixaram eles com esses morcegos muito loucos, esses morcegos gigantes aí. E eles fizeram eles serem basicamente um culto. Eles são um culto diferente de qualquer outro dentro das tribos dos orcs. E tem um lance que o altar deles é um altar de pedra, assim, todo sujo de sangue, né? É um negócio horroroso, E normalmente eles têm uma saída secreta própria deles. Então, eles partem em missões independentes do resto da tribo dos orcs. Exato. Os orcs aceitam eles, porque Grunch é o deus de todos, né? E eles têm medo também do Shargaz. Então, assim, eles ficam escanteados. Eles têm seus motivos e ninguém questiona quais são os motivos, objetivos deles. Eles estão lá junto com a tribo e ninguém meio que se mete com eles. É isso. Bom, o próximo deus orc é o Bag-Tru, que é o filho de Grunch com Lutic. Ele é visto como um orc violentíssimo, sim, e totalmente burro, uma topeira. Ele é, cara, marombadão, assim, Só que fortão. ele é muito forte. Ele é extremamente forte. Ele normalmente é cultuado por orcs mais novos, que estão loucos para entrar em campo de batalha. Porque, sedento de sangue. Exatamente. Ele passa justamente essa agressividade completamente desmedida. Ele é o patrono orc daqueles que estão saindo pra pancadaria sem querer levar prisioneiros. Eles querem, sabe, mastigar os inimigos. Então, o Bag-Tru, ele, pra você ter ideia, ele nem tem armas como símbolo. Não, é um osso, né, quebrado? É um osso quebrado o símbolo dele, porque ele é conhecido como quebra-ossos. Diz a lenda que Bag-Tru enfrentou um réptil gigantesco e venceu a luta com as próprias mãos, quebrando os ossos da criatura. Por isso que o símbolo dele é um fêmur quebrado. Depois, na quinta edição de D&D, recentemente, falaram mais detalhes sobre como foi esse confronto e falaram que esse réptil gigante era, na verdade, um berrir lendário. De 100 patas. De 100 patas que se envolveu em volta dele, ele foi quebrando pata por pata. Quer dizer, não é pra... É punk, não. E ele, apesar de ser um bichão forte e burro, ele é muito leal, principalmente a Grunch e a Lutic, né? E vocês vão ver por que isso é importante. Exatamente, por causa do Yune-Val. Yune-Val é o próximo deus, né? O próximo e último deus que a gente vai falar agora dos orcs, né? E ele é o tenente-chefe, né? Ele é o braço direito do Grunch, né? Ele é muito estrategista, muito inteligente, né? Pra um orc. E o Neval, dizem algumas histórias, que já venceu até outros deuses orcs, né? Só que assim, apesar do Grunch não confiar 100% no Yune-Val, ele conta com o Yune-Val porque ele sabe da estratégia que o Yune-Val tem, principalmente para campo de batalha, né? Mas o Grunch só fica um pouco mais tranquilo porque ele sabe que ele tem o filho dele, o Bag-Tru, né? Pra qualquer coisa se unir e lutar contra o Yune-Val, né? O Yune-Val, pelo que parece, só tá esperando o momento certo para dar aquela rasteira final no Grunch. O Yune-Val costuma ser cultuado por aqueles orcs mais veteranos, que já não estão com aquele ímpeto todo, que já lutaram, já passaram da fase Bag-Tru, já viram qual que é da violência, e agora são aqueles orcs que esperam os mais novos irem na frente, e irem igual o peão de xadrez lá que vai na frente e morre, e eles ficam atrás só arquitetando a estratégia correta para vencer o combate. Então eles têm esse sangue frio, eles já não se deixam ser tomados por um fervor de batalha incontrolável, não, eles têm a cabeça no lugar e sabem mexer as peças, sabem quais tropas sacrificar, quais preservar e quando recuar, quando avançar. Bom, e depois de um tempo, o Dungeons & Dragons segunda edição, né, o AD&D segunda edição, deu uma reformulada na cosmologia com o cenário de campanha Planescape. E os orcs acabaram também mudando de casa na pós-vida deles. Eles que antes ficavam naquela luta eterna no inferno contra o Magubleet e as tropas dos Goblins, essa luta mudou de cenário. Isso porque eles foram parar em Acheron, que é um outro plano, é um plano de uma eterna batalha, e eles ficam em Mishrak, que é um lugar dentro desse plano de Acheron, que é um cubo gigantesco. Esse cubo, eles dominam uma parte do cubo e os Goblins dominam outra. E lá eles permanecem lutando por toda a eternidade. Dizem que eles se mudaram do inferno para lá porque Grunch vacilou e deixou os tenentes dele lutarem entre si. E isso fez com que os Goblins conseguissem fazer um ataque surpresa que quase dizimou eles. Então eles foram obrigados a recuar e fugir para Acheron, e agora a batalha se equilibrou novamente lá. E é lá que a batalha continua para sempre. E isso foi detalhado num livro de 1996
do cenário de Planescape, que chama On Hallowed Ground. Exato. E também tem uma questão bem interessante que quando eles escreveram esse livro, eles levaram todos os deuses orcs para o mesmo cenário, né? Para o mesmo lugar, porque cada deus orc estava em um lugar plano diferente do multiverso. Agora eles estão todos juntos em Acheron. Juntaram a família orc todas em Acheron. Exato. Bom, e uma coisa que também aconteceu na mitologia da criação dos orcs, que a gente não pode deixar de mencionar, é o porquê que os orcs e os elfos se odeiam tanto, principalmente os orcs, que detestam os elfos, né? Isso tem a ver também com essa mitologia da criação das raças, em que dizem que Corellon, né, o Corellon Laratian, o deus dos elfos, e Grunsh saíram na mão num combate assim, que moldou o mundo. Exato. Né? Estremeceu o plano material. Aí dizem que desse combate, o Grunsh acertou um golpe no Corellon e das gotas de sangue surgiram os elfos, os primeiros elfos. E dizem também que o Corellon acertou uma flechada ou uma espadada, depende da versão que você lê, que arrancou um dos olhos do Grunsh. Né? Por isso que ele é um monstro de um olho só. Mas na versão dos orcs não foi isso que aconteceu, né? O Grunsh perdeu o olho dele aí em outro momento. Ou sempre só teve um olho, né? Não, ele já tinha um olho só. Eles não admitem que eles sofreram com isso. Mas a história de que Corellon arrancou o olho de Grunsh é a mais canônica, a mais certa, até porque até hoje o Grunsh está procurando o olho perdido dele, que está em algum lugar do multiverso, e ninguém sabe quais poderes esse olho perdido do Grunsh pode ter. Bom, e tem outra história que foi publicada numa Dragon Magazine muitos anos depois, na época da 4ª edição de D&D, que diz que Corellon e Grunsh eram irmãos gêmeos. Na batalha da origem do multiverso lá, eles lutaram do lado dos deuses contra os primordiais, mas o Corellon era o irmão gêmeo que era o mais bonitão, que era o mais cheiroso, né? O bicho que era mais inteligente e tudo mais. Carismático. E o Grunsh, ele era pura selvageria e força. Então nas batalhas o Grunsh era essencial, mas quem ficava com os louros da vitória era o Corellon. Isso fez com que o Grunsh ficasse com muita raiva do irmão dele e eles lutassem. Né? Essa que foi, teoricamente, a origem da briga dos dois. E isso, na lore da 4ª edição, né? Essa história da 4ª edição talvez não tenha perdurado até hoje. Não sabemos se continua essa história ou não, mas acho que isso não continuou sendo canônico. Mas, de qualquer forma, eu acho interessante a ideia. Comentar com vocês, né? E a ideia deles serem entidades irmãs, eu acho que é bem legal você colocar na sua mesa também. Bom, e teve uma atualização recente no Volus Guide to Monster em 2016, que é bem interessante com relação à história dos orcs, né? Então, os orcs, como a gente já comentou, né, desde Planescape, eles estão lá em Acheron, né? Todos os deuses orcs estão reunidos lá, né? E Lutic tá ganhando um espaço, ela tá ficando cada vez mais forte entre os deuses orcs, né? A mãe protetora, a mãe da cura e da fertilidade dos orcs, né? Muito bem. E aí tem aquela batalha eterna entre, né, Maglubiet, né, e os deuses orcs lá em Acheron. E dizem, né, um arquimago muito famoso e forte chamado Tzunk, né, diz que essa batalha aí tá para ter uma virada, né, que Maglubiet, provavelmente que é o deus dos goblins, vai vencer todos os deuses orcs, exceto Lutic. Isso pode significar que no futuro Lutic será a deidade chefe do panteão dos orcs. Quem sabe isso não vai mudar o comportamento dos orcs no multiverso todo, né? É bem legal essa história. Até porque os devotos de Lutic são fortes pra caramba. Sim. Outras coisas interessantes que essa atualização aí no Volus Guide to Monsters nos trouxe foram as montarias dos orcs. A gente já mencionou os morcegos. Os morcegos gigantes que são... do Shargaz. Do culto de Shargaz, exatamente. Mas também tem um boi também que eles montam. Os Aurochs são os bois que são montados pelos devotos de Bag-Tru. E esses bois aí, eles são tipo sagrados. Eles não comem os bois. Eles usam ele em batalha e se o boi morrer, ele tem funeral completo, igual de um orc, assim. Não, são tipo uns touros gigantes. Uns touros sinistros, cara. Nossa, se eu vejo um orc montado num touro, meu Deus do céu, acho que eu sento e choro, não vou fazer o quê? Pode, mas não dá pra fugir, né? Não tem pra onde ir. Outra coisa que eles também trouxeram foi a importância das carroças de guerra, né? Os War Wagons dos orcs,
que é um conceito muito legal, que eu nunca tinha usado, e eu vou usar na próxima aventura, que é o seguinte: todo destacamento de saqueadores orcs tem um vagão, tem uma carroça ali no meio. Como os orcs não sabem construir nada, eles só sabem destruir, eles normalmente pegam, roubam de alguém, pode ser uma carroça humana, uma carroça de mercador, de fazendeiro, só que eles começam a estilizar. Pimp My Carroça. Pimp My Carroça, começa a pendurar escudos dos lados, deixam ele blindado, colocam caveiras, fazem aquela decoração irada. E essa carroça vai ser a carroça que vai levar todo o ouro e comida que eles pilharem durante toda a jornada deles ali. Então, eles vão passando por cidades, matando, pilhando, destruindo, trazendo esses tesouros para a carroça. Essa carroça vai virando uma espécie de estandarte daquele grupo de orcs. É o símbolo máximo daquele chefe orc. Então, se matar um elfo no caminho, eles penduram o corpo do elfo ali no meio. Se mata um bicho forte no caminho, deixa o bicho lá na carroça. E vai ficando aquele carro alegórico mesmo, vai ficando pesada. Vai tendo que pôr roda extra nela pra ela rodar, sabe? E ela também, essa carroça de guerra, ela é usada como arma de sítio. Pra eles usarem de ariete, né? Pra quebrar uma porta e tudo mais. E quanto mais recheada de tesouro essa carroça voltar pra tribo dos orcs, mais vai ser bem recebido o chefe dessa incursão aí, dessa tribo. Mais ele vai ser levantado ali nos ombros dos outros orcs, né? Vai ser um cara muito bem visto. Só que, se acontece o contrário, se a carroça de guerra chega levezinha, sem nada, se ela for assaltada no caminho da estrada, aí esse orc vai ser ridicularizado. Vai perder o posto de chefe, no mínimo, né? Bom, e qual que é a relação, né, que os orcs têm com as outras raças, né, humanoides? Então, vamos lá. Com os humanos e com os halflings, né, eles não ligam muito, assim, eles não precisam matar todo mundo, né? Quando ele invade um vilarejo humano, por exemplo, eles vão matar ali os guerreiros, né? Os guardas e tudo, mas vão deixar algumas pessoas vivas ali porque eles querem que a cidade tenha capacidade de se reconstruir para que eles possam pilhar no futuro, né? Em vez deles irem plantar uma fazenda deles... Deixa esses caras aí pra trabalhar pra mim. Quando eles conseguirem recuperar aí daqui um ano, a gente volta. Com relação aos anões, eles se interessam muito por cavernas, né? Então, cavernas nos pés de montanhas e tudo interessa pra eles. Então, assim, se os anões fugirem da região, eles também não ligam em matar, não, sair matando anão que nem uns loucos. Eles só querem aquele lugar pra eles. Então, também não tem, assim, claro, né? Vai ter inimizade, porque o cara tirou a sua montanha de você, mas não tem aquele ódio mortal. Basicamente, dos anões, eles invejam mais a arquitetura nos subterrâneos dos anões, as fortalezas dos anões. Eles querem pra eles, né? Agora, onde eles têm a raiva mortal, onde não sobra um vivo, é com relação aos elfos, né? E eles odeiam os elfos assim, não importa se tem um elfo bebê, se tem um velhinho, qualquer elfo, eles vão matar todos e de forma cruel e mostrar como troféu ali que matou fulano de tal, né? E se, por exemplo, eles estão viajando e encontram lá uma ruína élfica, eles vão destruir mais aquela ruína porque não quer nem que aquela ruína tenha características de elfos de forma alguma. Eles vão desecrar os lugares sagrados dos elfos, vão salgar o chão onde tinha um elfo antes. Bom, mas se você joga Warcraft ou World of Warcraft e você votou nos orcs porque você gosta da Horda, você tá perguntando, cadê a Horda? Cadê a Horda, gente? Vocês não falaram de Horda até agora, pelo amor de Deus. Sim, os orcs, eles em D&D são um pouco diferentes porque eles são muito territorialistas, brigam muito entre si, as tribos lutam entre si direto, mas de tempos em tempos pode surgir um chefe orc que seja forte e carismático o suficiente para reunir várias tribos e aos poucos crescendo o número dos seus exércitos, e aí ele consegue uma horda de orcs. É um evento raríssimo de acontecer, mas quando acontece, isso aí molda a geopolítica de um mundo inteiro. Como já aconteceu, por exemplo, no cenário de Forgotten Realms, que teve um rei orc, né, o Obuld Many Arrows. Ele é um orc que conseguiu ser chefe da tribo Many Arrows, né? Acho que é muitas flechas, não sei qual foi a tradução. Mas ele começou, essa tribo dele foi ganhando novos orcs e formou um exército gigante. E eles conseguiram conquistar uma região grande e vasta que se tornou o primeiro reino orc
né? O reino dos Many Arrows ali virou uma parte norte ali, perto da cordilheira, na espinha do mundo. Esse herói orc, ele acabou fazendo diferente de todos os orcs que vieram antes dele. Ele conseguiu, depois de conquistar todo esse território, um acordo de paz com outras raças, que permitiu que eles continuassem existindo. E isso foi uma coisa inédita. Muita gente ficou brava com ele, porque isso não é o meio orc. Os orcs nunca entram. Os orcs têm que conquistar, ideia, né? não Toda existe, a terra, né? Na língua dos orcs não existe palavra para paz. Não existe. Essa palavra não existe. Então ele teve que inventar um jeito de passar essa mensagem que ele queria paz. Então, assim, é realmente um negócio super raro de acontecer, mas já teve alguns casos. E como é que eles se comunicam, né? Os orcs, eles não são conhecidos por terem um alfabeto orc, nem nada assim. Eles se comunicam por símbolos simples. Eles pegaram emprestado alguns símbolos dos anões e eles relatam, assim, por exemplo, se eles querem falar que um lugar é perigoso, eles têm um símbolo para não venha para cá que é perigoso. É um único símbolo. Então ele tem essa linguagem primitiva que eles podem escrever em árvores ou em passagens montanhosas, né, para poder se comunicar. A única linguagem escrita que eles têm é essa. Bom, então agora a gente vai começar a falar dos tipos de orcs, né? Então hoje a gente tem alguns tipos muito especiais, como, por exemplo, os Orogs, né? Os Orogs são orcs que são mais inteligentes, mais estrategistas e mais fortes, tá? Se você vê um Orog, sai de perto. É um bichão, Que ele que usa acontece? armadura pesada, ele é diferente dos orcs. Exato, ele é totalmente diferenciado, tá? O que acontece? Eles são considerados filhos de Lutic, né? Devotos de Lutic. Por quê? Eles não costumam sair da sua tribo, eles ficam geralmente dentro dos acampamentos orcs para defender, para quando tudo deu errado, né, lá fora, na batalha dos orcs e tudo, quando os inimigos chegarem no acampamento, eles não vão conseguir derrotar aquele acampamento, aquilo lá vai estar protegido com toda a força. E eles garantem a sobrevivência da próxima geração dos orcs, porque bebês orcs estão lá. Exato. Então, se um exército de um reino ali próximo dizimar os orcs da região, acabou aquela geração inteira. Exato. E aí que entram os Orogs, né? Os Orogs servem para proteger. Bom, os Orogs, eles podem ser vistos de uma forma muito positiva ou muito negativa dentro de uma tribo orc, né? Isso porque, como eles são mais inteligentes, né, e mais fortes, eles são vistos como uma bênção, né, da deusa Lutic para proteger ali a tribo. Ao mesmo tempo, eles meio que são uma ameaça, né, para os chefes orcs daquela tribo, porque o chefe orc daquela tribo não vai ser tão inteligente, tão forte quanto um Orog, né? Que meio que acaba ameaçando, né, a permanência dele ali como chefe. E aí existem algumas inconsistências, né, com relação à informação que tá no Volus e a informação que tá no Monster, né? No livro dos monstros fala que os Orogs, por serem mais fortes e mais inteligentes, acabam naturalmente tomando o papel de liderança dos chefes orcs e viram os líderes. Só que no Volus Guide to Monsters, que lançou alguns anos depois, fala que na verdade eles não têm interesse em tomar o poder e sim em manter as gerações futuras dos orcs. Então ficou um pouco diferente a informação de um de outro, mas o que dá pra gente concluir é que de vez em quando os Orogs, eles são normalmente são isolados, né, dos outros orcs. Sim. De vez em quando eles podem levar isso como uma ofensa e sair da tribo e formar um grupo mercenário só com Orogs em outro lugar. Ou eles podem até tomar mesmo a liderança daquela tribo, mas o mais comum a se fazer é eles ficarem ali com um papel de juízes ali. Eles perduram mais do que muitos chefes orcs, que quando um chefe orc morre, eles são os orcs que vão manter a ordem ali dentro e vão escolher um novo chefe. E eles têm força bastante para impor a escolha deles, né? Bom, e além dos Orogs, né, tem um outro tipo de orc que vale a pena a gente destacar, que são os Tanaruks, né? Que na verdade, gente, eles deixam de ser simplesmente orcs, né? Então imagina que quando um orc tá numa batalha lá, tá lutando e de repente ele se vê sozinho. E ele se vê numa situação de que ele vai ser derrotado e que ele vai morrer ali, né? E em alguma força diz pra ele que ele não quer morrer naquele momento. Ele passa a rezar pra Baphomet, ele não reza pra Grunch, ele reza pra Baphomet. E aí no momento que ele reza pra Baphomet, ele ganha poderes especiais e ele se torna um Tanaruk. É um meio orc, meio demônio, mas isso é visto como uma aberração entre os orcs.
E eles, assim que acontece, né? Assim que isso acontece, eles veem um Tanaruk, eles vão atacar pra matar, porque pra eles é um sacrilégio, é uma aberração. Um orc que abandona Grunch e abraça um demônio como Baphomet, pra eles é um insulto imperdoável. Então, o Tanaruk ele é mais um monstro de masmorra do que um orc em si. Apesar disso, alguns magos malignos ou chefes malignos assim, eles podem pegar um grupo de orcs para servir ele e obrigar eles a virarem Tanaruk também. Porque o Baphomet é uma entidade, né, é um demônio que ele valoriza muito essas criaturas que têm força. Tanto que ele é um padroeiro dos minotauros, né? E ele gosta muito dos orcs e gosta de tentar os orcs com esse poder. Combina, né, meu? Que combina. Porque os orcs têm uma cultura inteira dedicada à força física e à selvageria. Então combina muito com o que o Baphomet quer. Então o Baphomet fica tentando os orcs a abandonarem Grunch e os que topam viram os Tanaruks. Mas, de novo, eles são extremamente raros, mas quando eles aparecem, eles são poderosíssimos. Nossa, gente, foge de um Tanaruk. Meu Deus do céu. Pensa a quantidade a variação de orc que existe, né? Porque quando você está jogando, você não imagina que tem tudo isso de variação de orc, ou que tem todas essas histórias por trás, né? Todos esses deuses. Então é legal a gente ter essas informações, né? Para você trazer esse gostinho, né? E trazer para o seu grupo mais senso de perigo também, né? Que essas criaturas trazem, né? Bom, tem outro tipo também, que é o meio orc, quando ele é misturado com ogre, que vira um ogrilon. Ele pode passar a viver independente, sair da tribo dos orcs, mas às vezes ele pode ficar lá e virar um líder até entre eles, né? Na nossa campanha atual, que a gente tá jogando a Mina Perdida de Phandelver, eu coloquei um meio ogre lá que ficou amigo da personagem da Lina. É, o Silva, pô! O Silva com meu amigão! CYL_H no final. Ele é o amigão do turma ali, né? É, não quero perder esse meio ogre, mas é nunca na campanha. E lembrando, né, o último tipo de orc diferente que a gente quer citar aqui pra vocês é o orc olho de Grunch, né, que é o orc xamã, que a gente já comentou com vocês no começo do vídeo. E é bom também salientar que tem subespécies de orcs que dependem muito de qual cenário de campanha você está jogando. Por exemplo, em Forgotten Realms tem os orcs cinzas, os orcs da montanha, tudo mais. A gente não vai entrar em detalhes desses subtipos de orcs, porque eles variam dependendo do cenário de campanha que você está jogando. Tem cenários de campanha que nem tem orcs, né? Que é o caso de Dragonlance. Mas que já colocaram já colocaram nos romances lá sem querer, mas não tem orc lá, teoricamente. O orc de Greyhawk também é um pouquinho diferente, e por aí vai. Mas, em linhas gerais, e isso é uma coisa interessante, não importa qual cenário de campanha de D&D você está jogando, o Grunch é o deus dos orcs. Mesmo em Forgotten Realms ou em Greyhawk. O mesmo com os elfos. Corellon é o deus dos elfos. Porque isso foi feito tão antigamente, né, que isso é mais antigo do que o conceito de cenários de campanha, basicamente. Exato. É quase quando estava nascendo ainda esse conceito, lá no comecinho de D&D. E pra gente já ir finalizando o nosso vídeo, a gente vai falar um pouquinho pra vocês agora do Lar dos Orcs, né? Como é que então, como é que é acampamento. o acampamento? Como é que eles organizam, né, esses acampamentos orcs pra você que tá aí, de repente, próximo, né, de chegar no lar de um deles? Bom, os guerreiros, né, os mais fortes, são super valorizados e têm lugar de destaque na tribo orc. Eles ficam numa caverna central ou num salão central, porque os orcs eles podem tanto viver em cavernas, né, próximo das montanhas, que tem uma parte externa, mas eles podem entrar em cavernas tranquilamente, ou eles conquistam uma fortaleza antiga, alguma coisa assim, e usam as masmorras e os níveis inferiores também, né? Tem essas duas opções. Mas o mais comum é eles, né, montarem aquele acampamento grande próximo de uma montanha com entradas de caverna. E aí, na caverna principal, fica ali a fogueira de guerra, que é a War Hearth, que é uma fogueira que eles acendem e os guerreiros mais poderosos ficam ali em volta. É ali onde os xamãs, né, contam as histórias dos orcs, né, e motiva, né, que aqueles orcs se sintam mais raiva ainda e vão à luta, né. Eles comemoram também, comemoram, fazem banquetes e tudo mais, né. E também uma questão interessante sobre essa fogueira é que ela nunca pode se apagar, como se fosse a questão da chama olímpica, né. A fogueira ela tem que ficar acesa, então quando um acampamento orc
uma tribo vai se mudar, né? Eles têm que levar meio que o carvão, as brasas ali Ainda dessa quentes, fogueira né? quentes e acesas, né? De certa forma, até o seu novo lar para que ela seja acendida novamente com força, né? É. Então essa chama nunca pode se apagar. Olha que legal. Isso é bonito. Aliás, isso é uma coisa que me surpreendeu estudando esse assunto, é o quanto os orcs de D&D são espiritualizados e ligados à religião deles, aos deuses deles, né? Eles não tomam nenhuma decisão que não seja por causa de um sinal que eles acham que é um sinal, às vezes nem é um sinal, mas algo que eles interpretam como um sinal de Grunch ou dos outros 5 deuses do panteão, né? E aí tem esses rituais, essa coisa de a chama de guerra nunca se apagar, E simboliza essa chama, o Grunch. então essa chama ela meio que tem o significado do olho de Grunch, que né, o olho que nunca fecha, né, o olho que sempre vê. Mas nesse salão principal também eles reservam um cantinho ali para fazer um oratório ali a Bagtru. Eles fazem uma pilha de ossos ali também para lembrar dele. E ali em volta ficam os guerreiros mais jovens e eles costumam cavar ali um fosso, que é um fosso de luta deles. Então, se você tem uma desavença ali dentro da tribo, eles colocam 2 orcs que estão briguentos ali embaixo para eles resolverem na marra. Qualquer discussão orc é resolvida nesse fosso de guerra que fica também nesse salão principal. E os devotos de Ilneval, os veteranos de guerra orc, também ficam nessa caverna principal lá, junto com os devotos de Grunch e os devotos de Bagtu. Ficam ali os devotos de Ilneval contando suas antigas histórias de guerra, já que eles são dos poucos que sobreviveram, né? Exatamente. E aí, colado nessa caverna principal, né, que é desses deuses de guerra, né, fica a caverna da Lutic, né? Que é onde eles cuidam dos bebês orcs, onde eles cuidam de toda a parte de comida e também para cuidar dos feridos, né? E também é ali, né, nessa área onde costumam viver os orogs, se tiver algum orog na tribo. Bom, e no lugar mais isolado possível do acampamento, numa caverna mais distante, ficam os devotos de Yurtrus. Eles são muito mal, assim, não são boas companhias ali. Ninguém gosta deles, eles são mal vistos. Eles cuidam dos mortos, né? Eles fazem todo o processo de embalsamar um orc que acabou de morrer. E eles cuidam do cemitério dos orcs, que fica ali também. Então é um lugar que eles não gostam de ir. E eles têm umas manias estranhas, eles são caras esquisitos. O templo deles é sinistro pra caramba. Eles mexem com doença, eles ficam pesquisando doença lá. Pestes. Pestilência. É melhor deixar os caras lá na deles lá e não deixar eles virem pro banquete, né? Exatamente. A mesma coisa com os devotos Shargaz, de Shargaz, né? Esses aí são mais sinistros ainda, ficam lá nos subterrâneos mesmo, um lugar super escuro onde você não consegue enxergar nada e eles têm lá aquele altar que é todo manchado de sangue, né? E é onde vivem esses orcs assassinos, aí ladrões. Um bom paralelo nem seria um pouco honrados. se uma tribo de orcs fosse uma cidade, a caverna dos Shargaz seria a guilda dos ladrões ou dos assassinos. Exato. É um paralelo bom, né? Exato. E eles que a gente falou que tem os morcegos lá Tem gigantes. os morcegos gigantes. E eles têm assim, a agenda própria deles. É muito louco isso, né? Eles parecem que só acompanham os orcs ali, mas eles têm um plano próprio deles. Assim. Exato. Bom, então, Lina, a hora dos ganchos de aventura aí pra você que quer usar os orcs aí na sua próxima aventura, na sua próxima campanha. Exato. Vamos lá. O que você pensou aí? Bom, vamos lá. Temos as carroças de guerra, né? Que são um item bem interessante, bem legal de se imaginar que os orcs têm. E já pensando, né, que eles pilham uma cidade, né? E de repente pegam coisas que às vezes eles nem sabem a importância que tem. Vamos colocar aí que eles pilharam um templo, alguma coisa assim. Eles pegaram um item muito importante. Uma relíquia sagrada? Uma relíquia sagrada. E aí o grupo é contratado para recuperar essa relíquia que está nesta carroça. E eles vão ter que entrar aí, de repente, se infiltrar, né? Porque eles sabem que, assim, são muitos orcs, né? Nessa região aí tem mais de 100 orcs. Eles não vão dar conta de lutar com esses 100 orcs, o grupo. Então eles vão ter que dar um jeito de conseguir se infiltrar ali ou fazer uma emboscada, se eles souberem quais são os planos dos orcs com essa carroça e tal. Mas eles não podem perder de vista, porque depois que essa carroça entrar lá na tribo deles, na caverna deles, vai lá pro bolo de tesouros deles. De tesouros e vai ficar mais difícil ainda de conseguir pegar. E é interessante também pensar que se você atacar frontalmente a carroça deles e pegar todos os tesouros de volta,
os orcs vão ficar com mais raiva ainda, vão voltar e pilhar tudo de novo. Exato. Mas se você roubar de volta ou resgatar apenas um item que eles não vão dar conta, aquela turnê dos orcs pode ir embora para outras terras distantes. Exato. E você recuperou pelo menos aquela relíquia importante sem chamar a atenção dos orcs. É essa a ideia. E aí o grupo tem que conseguir fazer essa... ter a criatividade de como que eles vão fazer para infiltrar e roubar este item dessa carroça. Eu tive uma ideia de uma aventura que envolve o olho perdido do Grunch. Eu imaginei o seguinte: nasce numa tribo de orc um orc de 3 olhos. Um olho central no meio da testa. Caraca! Aí os xamãs, assim, acham aquilo um negócio glorioso. Parece que é o olho perdido de Grunch que nasceu no meio da testa. Um sinal. É um sinal. Um sinal divino, não sei o que lá. E eles acham que esse menino vai liderar uma horda no futuro de orcs. Então eles têm que proteger essa horda a qualquer custo. Só que a comoção foi tão grande que a história desse garoto, desse menino orc, chegou até os ouvidos de Maglubiet, lá em Acheron. E ele acha que esse garoto realmente pode ser um messias orc, alguma coisa assim, que pode virar a batalha, lá que eles têm aquela batalha eterna, virar a favor dos orcs. Então eles querem, tipo, mandar tropas goblinoides para sequestrarem o garoto de 3 olhos, o menino dos orc de 3 olhos, né? E aí, numa dessas, os aventureiros podem entrar na história como um grupo de mercenários que são pagos por alguém muito misterioso, que na verdade é um emissário de Maglubiet, para ajudar eles a sequestrar a criança orc de 3 olhos. Ele inventa uma mentira, fala que essa criança foi sequestrada ou alguma coisa assim, mas na verdade essa criança é tipo um messias dos orcs. E aí o grupo consegue, imagina o grupo fica tipo 3 solteirões e um bebê. Eles contratam uma Maglubiet e eles contratam um doppelganger que finge que é um clérigo. Isso. Né? Pra se passar se passando por um clérigo, bonzinho, sei lá, fingindo bonzinho, que é uma missão falando que é uma ameaça a Corellon e aos elfos, não sei o que vai ter uma guerra terrível, aí mete os elfos no meio. Isso, mas é muito bom. Mas a minha ideia é que o grupo consiga pegar o bebezinho de 3 olhos, mas se apegue a ele. Entendi. E ele seja uma espécie de... Ele tem realmente poderes, ele seja uma espécie de bebê Yoda do... Ai, que bonitinho, do Mandalorian. É um orczinho Ai, que é tipo um bebê Yoda. Ele sabe levitar as coisas, curar, fazer uns negócios muito loucos. Nossa, assim. Eu vou querer fazer uma ilustração disso agora. Um baby orc com 3 olhos, tipo Yodinha. Ai, na hora de entregar o bebê orc pro contratante, eles descobrem que o contratante era, na verdade, um emissário de Maglubiet que vai matar o bebê na primeira chance que tiver. Aí o grupo vai deixar? Não vai, né? Não vai deixar, gente. Não vai deixar. Eu já gosto do Silva. Imagina se eu vou deixar matar o bebezinho, um orc com 3 olhos. E aí, que coisinha mais fofa, O que o grupo faz? Devolve o bebê de 3 olhos pros orcs, dando a chance de que no futuro exista uma horda, ou guarda pra criar eles mesmos, porque pode ser um guerreiro importante na luta para a justiça e pela paz. Que tem um negócio também importante que eu vou frisar aqui. Os orcs, eles não são malvados porque eles nascem malvados. Não, é porque eles sofreram. Eles são criados para serem daquela forma. Isso já ficou claro, até o próprio Chris Perkins já falou isso em algumas entrevistas. Se um orc for criado fora daquele culto violento de Grunch, for criado por humanos ou elfos, ou uma civilização bondosa, ou pelo menos justa, ele vai se espelhar nessas pessoas, ele vai se moldar. Né? Não tem nada no cérebro dele que não permita que ele seja bondoso. Então, um orczinho de 3 olhos pode ser um orc bonzinho. Ai, gente, que bonitinho, adorei. Agora eu quero. Você quer essa campanha agora? Hein? Eu quero. Bom, muito bom. Gente, comentário aí, pessoal. Esse foi o nosso vídeo com relação aos orcs. A gente demorou porque foi muita pesquisa, mas a gente espera que vocês tenham gostado. Se tem mais informações legais sobre os orcs, comentem aqui embaixo nos comentários pra gente. E também histórias legais que vocês viveram aí nas suas aventuras. Isso, agora vamos escolher os próximos 2 monstros que vão entrar na votação. Então, Lina, qual o monstro que você escolheu aí para a próxima votação? Pegasus! Me dê sua força, Pegasus. Me dê essa Pegasus. Pegasus. Pegasus, né? Pegasus, né? Pegasus é Acho Pegasus. que é Pegasus. Acho que é Pegasus. Não sei. E eu vou colocar Gárgulas na votação. Então, Gárgulas e Pegasus, ou Pegasus, estão aí na votação pro próximo monstro aqui da série Monstros de D&D. É isso aí, pessoal. Beijo. Tchau, tchau.
Bom, e agora temos Shargas. O Shargas. Senhor da Noite. Ah, esse é sinistro também. Meu, é sinistraço esse. Eles vivem assim, sinistraço, meu. Meu, sinistraço esse, meu. Pronto. Qual que é a relação dos orques com os malteses? Nenhuma. Eu não vivo nenhuma dessas coisas horrorosas.